A partir de agora tá gravando, vou fazer a abertura do podcast. Até para você que está aí de casa acompanhando a gente. A gente está gravando o nosso podcast Ensina Pra Mim, ele vai ao ar na Deezer, no Spotify e no agregador de podcasts do Google também. Certo? Eu vou começar a gravação a partir deste ponto, então. Pera aí, ó. Estamos ao vivo aqui, deu ruim no meu script. Peguei o script errado, cara. Deixa eu pegar o script novo, senão eu vou fazer as perguntas erradas pra Dani, cara. É verdade. Enquanto isso, eu vou dando boa noite pra Neuza e pro Arthur. Beleza. Aí, agora sim. E a gente pode cortar também, se você falar alguma coisa que você pensar de novo, porra, isso aí não pode ir, aí a gente corta depois, porque eu vou editar ele, tá bom? Beleza. Então, beleza. Agora a gente vai começar de verdade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o podcast Ensina Pra Mim. Eu sou o Rafa York e acredito que a educação pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa pra gente. Um conteúdo relevante e que faça diferença na sua vida. E hoje eu tô aqui com ela, a Daniela Diel. Uma salva de palmas para Daniela. Ela que é formada em administração, economiária e também é CDF nas horas vagas, hein, Danizinha? Ai. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Ao podcast Ensina Pra Mim. Fala um pouco de você, Dani. Se apresenta para quem não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela, tenho 25 anos. Como o Rafa falou, eu sou formada em administração de empresas. Concluí a graduação no final do ano passado. Só ainda não colei grau, né, por causa do corona, que atrapalhou na formatura, mas vamos lá. Eu sou economiária. O que significa isso, né? Ah, daqui a pouquinho você vai dizer pra galera o que significa economiária. Enfim, a gente tá rolando um bolão, né? Aí fora. Então é isso. Eu trabalho já na área administrativa há um bom tempo. Depois, num outro ponto, eu vou entrar mais detalhado nesse assunto. E eu sou de Estrela, no Rio Grande do Sul. Uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre, para quem não conhece, então, para se situar um pouquinho mais. A 300 quilômetros de Criciúmal, para quem não conhece Estrela. 400, mais ou menos. Gente, então é isso. Essa é a Dani. E recadinho para você que está acompanhando a gente. Me segue nas redes sociais, prof.rafael.york, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Vamos começar essa parada. Então a gente vai começar essa parada do começo, Dani. A Dani está aqui para falar para a gente hoje sobre administração e finanças, né, cara? Dani, fala para mim. Quem estuda administração estuda o quê? Será que aprende a mandar nos outros? É isso? Ou não? Explica melhor esse negócio. Cara, essa pergunta, o Moraes está aqui na live, ele foi meu colega durante a graduação, ele vai poder concordar comigo. O que a gente mais escuta ao longo de toda a faculdade é: quem faz administração é porque não sabe o que queria fazer, é porque não sabe o que queria da vida. Tipo, isso é um tabu. Quem faz administração é isso, não quer nada com nada. Então, a gente sofreu um bom tempo ao longo da faculdade para desmitificar esse tabu, né? Caraca. Mas então, vamos lá, né? Porque todo mundo acha que administração não precisa estudar, que é barbada. Mas não é barbada? Eu achei fácil. Não. Ah, tu achou fácil? Por que tu Mentira. trancou mesmo? Para quem não sabe, o Rafael fazia administração e trancou por causa de uma disciplina de cálculo. Caraca, fui pro direito porque a administração não é para mim, mano. Então quem faz administração tem o meu respeito. Sinceramente, tem o meu respeito. Mas vamos lá então. O que é administração, tá? Ao longo da graduação, a gente aprende conhecimentos gerais sobre todas as áreas de uma empresa. Financeiro, recursos humanos, produção, marketing, comercial, gestão de pessoas. A gente tem um conhecimento prévio de todas essas áreas para que, quando formado, a gente possa, então, ou atuar numa empresa ou abrir a sua própria empresa. Realmente ser um empreendedor, então. E dentro disso, então, o que o administrador faz dentro de uma empresa? Ele planeja,
ele organiza, ele faz a direção e tem o controle. Então, as principais características, então, de um administrador. E o legal da administração é que tu pode estar trabalhando numa indústria, num comércio, tu pode, então, como eu te disse, ter o seu próprio negócio. Então, ele é uma área muito ampla. Quando a gente sai um conhecimento prévio, então, de tudo, mas, eu quero realmente atuar na área financeira, então depois a gente faz uma pós-graduação ou um MBA para se especializar, então, na área que tu quer. Então, basicamente, assim, dando um geral da administração, é isso, sabe? Até a gente fala que muitos cursos deveriam ter disciplinas de administração, porque tem disciplinas, assim, amplas, tipo, para todas as áreas. Um exemplo, disciplina de empreendedorismo. Um engenheiro deveria fazer uma disciplina de empreendedorismo para saber como inovar na sua área. É verdade. Direito, sabe? Exato, Dani. A gente debate muito esse negócio dentro do direito, porque quando tu sai, tu meio que sai, porra, será que eu vou fazer concurso ou vou ser empregado de alguém? Mas tem grande parte das pessoas abre o seu próprio escritório. Então, disciplinas de administração acho que fazem falta em praticamente todas as demais áreas, né? É verdade, até aqui na universidade onde eu estudei, tem disciplinas que acabam sendo gerais de todos os cursos, mas é filosofia, sociologia, temas contemporâneos, são temas gerais assim. Mas a administração, se tu for ver, tem várias disciplinas que todos os cursos deveriam ter. Além do empreendedorismo, tem disciplinas de planejamento, a própria questão, tipo, de financeiro, de tu saber fazer um fluxo de caixa, tipo, em todas as áreas tu precisa ter noção disso, sabe? Exatamente. Porque muitas vezes tu não vai ter. Tu vai abrir uma empresa, mas tu não vai ter funcionário, então tu vai ter que saber fazer um pouco de tudo. Então... Exatamente. Não, é isso que eu ia falar, porque muita gente abre a própria empresa e você não vai contratar todo mundo quando você abre a empresa, você vai ter que fazer um monte de coisa. E mesmo que seja aquela pequena empresa que você abriu lá com o dinheiro que você poupou por anos lá do teu FGTS, né? Ou vou abrir uma empresa. Você vai ter que saber fazer esse negócio, né? É verdade. Vou só fazer um corte na fala, vou dar boa noite para toda a família que está me assistindo. Tem mais primos e tios aqui mandando recadinhos. Vai lá, eles vão estar ao vivo aí no Spotify, no Deezer. Ao vivo não, vão estar gravados lá, podem assistir depois. A Dani dando boa noite para eles lá, então. E dentro da área de administração, Dani, tem umas paradas que eu estudava nisso aí que eu pensava, pô, cara, isso aqui é uma parada que pode ajudar muita gente. Aquelas pessoas que trabalham dentro das empresas e muitas vezes ficam meio perdidas, né? Não sabem o que elas podem melhorar. Eu já vi muita gente ser demitida e nem saber o porquê. Porque, às vezes, a gente não sabe o que melhorar ou o que a gente fez de errado. E são basicamente 2 eixos que a gente tem para tratar isso, que são as competências técnicas e competências comportamentais, que é uma parada que você estuda bastante dentro da administração. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, né? O que são essas competências? Vamos lá. Competências é uma área que, então, a gente acaba estudando dentro da administração, mais na parte de gestão de pessoas, que, então, onde a gente aprofunda conhecimentos nesse assunto. E foi o tema do meu trabalho de conclusão, então ele tem meu coração, assim, maravilhoso, né? Porque, e era uma área que eu nunca pensei em fazer, tipo vou fazer meu trabalho de conclusão nessa área, não, muito pelo contrário. Minhas ideias sempre eram na área financeira, por ter cálculo, que eu sou fascinada por números, né? Minha mãe tá aqui, não me deixa mentir, que desde criança eu sou fascinada por números. Mas quando chega o momento de fazer o trabalho de conclusão, tu diz, tá, e aí? O que eu vou fazer? Caraca, E aí, nesse meio tempo, eu queria voltar ao meu trabalho de conclusão a um artigo para poder publicar para futuros, então, trabalhos, né? E aí, então, dentro disso tem alguns temas alguns assuntos que tu não pode publicar porque vai envolver números de empresas, dados e tudo mais, sim, né? Então, eu fui para um tema bem diferente do que eu esperava, que era o tema de competências. E eu analisei as competências que o mercado de trabalho do Vale do Taquari espera do profissional de administração. Então, eu tive um conhecimento bem legal sobre o assunto. Sim, Então, já que a gente fala tanto de competências, vou trazer alguns conceitos para ajudar a todo mundo entender um pouquinho o que é isso. Sim, beleza. Eu vou trazer uma definição de Chiavenato, que quem é da administração já ouviu falar desse nome, né? Caraca, moleque. O Chiavenato, ele define competências como características que as pessoas têm. As pessoas são pessoas capacitadas, então têm competências que elas vão conseguir analisar determinada situação,
vamos supor, um problema, vão Sim. conseguir pensar sobre e apresentar soluções para isso. Uhum. E Basicamente, diante ela vai saber resolver um problema, basicamente, no isso, fim das isso aí. contas. E aí, dentro disso tem a definição de Fleury também, que ele traz como estoque de talentos que a pessoa possui. Uhum. Então, o que é competência? São qualificações que as pessoas têm e que possibilitam que ela tenha um desempenho superior às outras pessoas. Então, Uhum. basicamente, é isso, tá? É o que vai Só que diferenciar ela no mercado de trabalho, tá certo? Isso aí, que Beleza. faz então a diferenciação. Mas quando a gente fala de competência, é um assunto muito amplo, né? Porque, competência, o que é competência? Ao longo da graduação, a gente tem uma sigla que define as competências, que é o chá. Quem já estudou algumas coisas Uhum. já ouviu falar disso. O Grande que é o professor, chá? o professor Celso que está escutando a gente, ele deve ter emocionado. Agora o coração dele bateu mais forte, eu senti daqui. É um professor de administração? Ele manda bem nesse lance de administração e eu acho que Ah, assim, ele fala bastante sobre o chá. Fala pra gente o que é o chá. o chá ele é muito famoso, então. O que acontece? O chá é a abreviatura das 3 palavras que definem competências, que Uhum. é conhecimento, habilidade e atitudes. Uhum. Tá, mas o que é essa parada, né? Então vamos lá. O conhecimento. O conhecimento é tu saber alguma coisa. É o que se aprende durante a vida. A habilidade, então, que é o H do chá, é o saber fazer. É tu saber utilizar o conhecimento que tu tem. E o A é a atitude, que é tu querer fazer. É colocar em prática a habilidade. Então, se a gente for ver, o chá tá todo interligado. Porque, eu ia então, dizer. é tu saber fazer e tu querer fazer. Tem Então, uma ele se grande, divide nisso. tem um abismo ali entre cada uma delas, na verdade, né? Não adianta o cara saber fazer, ele tem que saber como fazer e ter a atitude de Até a fazer gente aquilo, né? vai Desenvolve isso aí, entrar cara, que tá logo. legal. A gente vai entrar logo nisso. E o Uhum. que acontece? Então, as competências, elas se dividem em técnicas e comportamentais. Quais são as competências técnicas? É o conhecimento e a habilidade. É tu saber e tu saber fazer. São coisas que são fáceis, tu aprende, são fáceis, tu vai adquirindo ao longo da vida. Um exemplo, eu sei desenhar. Então, é uma competência técnica, é algo que tu Bacana. sabe fazer. Agora, as competências comportamentais são as atitudes. Então, é o tu querer fazer. É a criatividade, a flexibilidade, a proatividade. São, então, normalmente realmente são características de comportamento, então, de tu colocar em prática essa situação toda. Certo. E esse negócio, Dani, de quem trabalha, né, cara? Porque a gente está pensando aqui no pessoal, aquele pessoal mesmo que, pô, chão de fábrica, que trabalha. Para quem faz esse trabalho no chão de fábrica, quem trabalha no dia a dia, o que é mais importante? Esse saber fazer essas competências técnicas ou saber como fazer, né, as competências comportamentais? O que você acha que é mais importante na tua opinião? Assim, ó, hoje em dia, a minha opinião também, e ela é voltada muito ao estudo que eu fiz, hoje em dia está muito em alta a questão das competências comportamentais. Por quê? Tu saber fazer e saber como fazer, hoje em dia tá muito fácil o acesso a isso. Antigamente, para te descobrir como fazer alguma coisa, tu tinha que pesquisar em livros, tu demorava semanas para descobrir. E hoje não, a gente tem isso hoje a um clique de nós, seja no celular, seja no computador. Tu joga no Google e tu já acha como fazer alguma coisa. Então é muito o acesso à informação de como fazer as coisas tá muito mais facilitado e que faz com que as competências técnicas, então do saber e saber fazer, muitas vezes elas não têm mais um peso tão grande quanto antigamente. Porque antigamente até tu via quem tinha um ensino médio, quem então tinha um curso técnico, era alguém que tinha muitas oportunidades no mercado de trabalho. E hoje Exatamente. em dia, isso não é mais nada. A graduação, hoje em dia, é o básico, né? É o novo ensino fundamental, o novo ensino médio, né? Por quê? Porque o conhecimento está de fácil acesso para todo mundo, né? Então, realmente, o que vai diferenciar um profissional do outro, independente se é na produção, se é no administrativo, se é no comercial, é realmente as competências comportamentais. É aquilo de tu ter a proatividade, de enxergar o que tem para fazer, de tu realmente ver além, não fazer só aquilo que a tua atividade é fazer X.
Sim. mas tu vai além, tu vai fazer X e Y, sabe? Sim. Então, a questão do comportamento tá realmente nesse momento mais avançado. E até a gente estava comentando na reunião do trabalho agora há pouco, nesse momento de pandemia ainda mais, né? Exatamente. Tu te adaptar, tu ter as competências comportamentais de flexibilidade. Nossa, hoje em dia, tu ser flexível nesse momento e de aprender rápido e tudo mais. Sim. Então, tá bem alta nesse momento também. Sim. E de fato, né, cara, até porque quando você contrata alguém para trabalhar com você ou quando você é contratado por alguém, é fácil de ensinar a fazer alguma coisa na prática. Mas aquela habilidade comportamental que nem tu falou, cara, você que está ouvindo aí de casa, você que está assistindo a gente, cara, anota bem. Você pode saber fazer o negócio, mas se você não souber, não souber se comportar, não souber aplicar aquilo ali para uma situação prática, vai ficar bem difícil, vai ficar bem complicado. Você não vai durar no trabalho, essa é a verdade. É verdade. Então, Dani, diante desse cenário, ensina para mim. Quem está a fim de conseguir um trabalho ou melhorar na carreira, o que você recomenda fazer na prática? Já que você falou, habilidade comportamental é melhor. Como é que a pessoa melhora essa parada? Vamos lá. Tu quer conseguir um trabalho ou então tu quer trocar da tua área de trabalho. O que tu precisa? Tu precisa ter algumas noções de competências técnicas. Tu precisa ter conhecimento básico, assim, porque... Vou te dar um exemplo, tá? O meu exemplo. Eu fui trabalhar numa instituição financeira. Quando eu entrei lá, eu tinha alguns conhecimentos básicos, porque eu precisei disso até para conseguir o trabalho, né? Sim. Na entrevista de trabalho e tudo mais. Então, eu tinha conhecimentos básicos sobre isso. Então, independente da área que tu for trabalhar, tu vai buscar alguns conhecimentos técnicos para te dar um norte, para te não chegar lá de sopetão, assim, sem saber nada, né? Sim. Mas o mais importante é realmente tu colocar em prática isso. Que nem tu vai entrar, tu vai saber pouco, mas coloca esse pouco que tu sabe em prática, né? Sim. Faz aquilo. Então, é muito das atitudes, assim. E muitas dessas atitudes a gente já cresce desde pequeno nesse meio convivendo com elas, né? Então, muitas pessoas têm algumas características, talvez por vergonha, por não querer se expor tanto, acabam deixando de lado, né? Então, é o momento de tu buscar aquilo, é realmente de tu ser quem tu é, de colocar em prática as questões do teu comportamento. É aquilo que vai fazer diferença realmente na carreira da pessoa, é isso mesmo, né? É verdade. Show de bola. Antes de tu pular para o próximo bloco, deixa eu dar 2 ois especial. Vai lá, cara, o programa é seu, você é a rainha dessa live, cara. Um para Luana. Luana também foi minha colega na graduação. A Lu foi um presente da graduação, porque a gente se deu muito bem, assim, nos próprios trabalhos, né? A gente era uma dupla muito boa. Caraca, mas dupla dinâmica. Mas ela se mudou para Serra Gaúcha, então a gente não terminou a graduação juntas. Mas volta e meia a gente conversa, tem um carinho muito especial por ela. E também tem a Claire, a Chica, que ela foi minha colega no antigo trabalho. Então, também gosto muito de ti, Chica, tu sabe disso. Então, dando uns ois especiais. Maravilhosa, hein? É isso aí, cara. E essa galera que a gente conhece, a gente leva pro resto da vida. Eu fiquei pouco tempo na administração, fiquei 6 meses, né? Um semestre. Mas o pessoal da PUC aqui do Rio eu levo pra vida, cara, pra vida. Eles são maravilhosos. Né? Tem até alguns assistindo a gente agora, né? Um beijo grande, ó, pra vocês. São maravilhosos. E esse contato todo é muito bacana. Mas voltando para a nossa pauta, administração e mercado de trabalho, Dani. Fala pra gente, cara, como é que você escolheu esse lance de administração? Você acordou um dia assim e disse, pô, cara, acho que eu vou fazer administração, isso aí dá dinheiro. Ou não? Não é bem assim? Não foi nada assim, né? A minha mãe tá aqui para comprovar que desde criança eu queria ser várias profissões, né? Queria ser veterinária, queria ser dentista, enfim, queria um monte de coisa. Normal, né? As crianças vão trocando de profissões ao longo da vida. Sim, exatamente. Mas quando eu cheguei no ensino médio, eu decidi que eu faria matemática. Então, minha paixão por números foi muito mais forte, Caraca. né? Você ia adorar fazer administração aqui no Rio. O pessoal adora uma conta, um número. Enfim. E eu cheguei a passar no vestibular para matemática na Universidade Federal de Santa Maria. E no momento de me candidatar de fato, quando eu teria que ir para lá, assinar as documentações, eu disse, não vou.
Caraca. Por quê? Questão de distância, tudo mais. Eu ficaria lá, minha mãe ficaria aqui em Estrela. Então Sim, era um momento poxa. um pouco conturbado, assim, da vida. Daí eu disse, não, vou ficar aqui. Sim. Aí aqui na universidade, eu moro em Estrela, tem a universidade em Lajeada, questão de 10 minutos da minha casa até a Poxa. universidade. E ali não tinha o curso de matemática aberto. Caraca. Eles tinham o curso de ciências exatas, mas não estavam mais recebendo inscrições, porque era um curso que tinha que terminar os alunos que estavam fazendo para então se dividir em matemática, física e química. Sim. E aí eu pensei, putz, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tipo, minha matemática, cadê minha matemática, Caraca, né? mano. E isso, Crise. eu troquei ideia, que tu pensar, o que eu vou fazer? E é o momento que tu tem que realmente te decidir, porque o que acontece? O vestibular aqui normalmente é em outubro e novembro. E como eu tinha feito o vestibular para a Federal, que eu queria ir muito para lá, eu não fiz o vestibular aqui da universidade. Então, eu fui fazer o vestibular complementar em fevereiro para começar as aulas em março. Então, tipo, foi tudo bem corrido. Assim. Mano, E aí eu pensei, preciso estudar, tipo, eu vou fazer vestibular do quê, né? E aí, trocando uma ideia com uma professora do ensino médio, até hoje ela é nossa amiga, ela foi nossa paraninfa da formatura, até hoje a gente tem contato. Maravilhosa, manda um salve pra ela, pô. Oi, professor Lei! Ela vai saber que eu tô falando dela, né? E um dia a gente tava conversando, ela disse, Dani, tu tem muito perfil de administração. Eu disse, nunca, prof. Dani, tu tem? Ela disse assim, tu é comunicativa, porque eu não tenho problema de falar, né? Hoje eu tô nervosa, sim, que é normal, mas eu não tenho grandes problemas de falar em público, até na questão de apresentar trabalho, sempre fui eu que apresentava do grupo, então é muito tranquilo, né? Aí eu disse, será, prof? Ela disse, sim, começa a olhar sobre, não sei o quê. Tá, fui olhar sobre e pensei, não tem minha matemática, vou fazer o vestibular para administração, né? O que tem agora. Caraca. Fui, então, passei no vestibular, comecei a graduação. E no início, eu vou te dizer que não era assim, tipo, tô gostando. Por quê? Nos 2, 3 primeiros semestres, são disciplinas mais teóricas. É questão de história, de tu estudar a evolução da administração ao longo dos anos, e aquela coisa chata de teoria. Essa parte que eu mais gostei da administração. É muito de perfil, né? Exatamente. Tipo, eu não gosto. Sim, então não era algo assim que, tô gostando. Mas fui lá, fui fazendo o curso. E aí quando chegou, então, as cadeiras mais práticas, então, de cálculo. Nossa, a primeira disciplina de cálculo estava realizada, né? Caraca, foi matemática aplicada à gestão, era cálculos básicos, assim, que a gente aprende no ensino médio, mas eu estava realizada, porque finalmente tinha os meus cálculos, né? Aquilo que você lutou tanto para conseguir. Isso, porque eu queria fazer, né? Então, daí eu comecei a gostar muito mais do curso, assim, em todas as disciplinas, tanto área de produção, área de marketing. Então, a gente vai desenvolvendo conteúdos que nem a gente sabe que tinha alguma noção prévia, assim, né? Sim. Então, chegou um momento que eu disse, não, é isso que eu quero fazer, eu fiz a melhor escolha. Caraca, hoje eu sou extremamente apaixonada pela administração. Não é à toa que 2, 3 anos nas feiras de curso da universidade, que faz uma vez por ano, onde então os alunos do ensino médio vêm para saber mais informações sobre os cursos. Eu participei, então, para falar sobre administração, né? Porque realmente é algo que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E, como eu te disse, é um curso que é muito amplo e ele te dá horizonte para muitas coisas, né? Então, por isso, acho que é legal também, porque a gente consegue se aprofundar depois em diversas áreas diferentes. Sim, pô, bacana. E tem muitos alunos meus assistindo, né? Eu normalmente, eu só não dou aula para criança, porque com criança eu só gosto de brincar, gosto de puxar carrinho. Mas eu tenho mais paciência com adolescente, com adulto, com pessoas mais velhas. E os meus alunos adolescentes, que são a vasta maioria, eles têm muito essa dúvida, né? Pô, cara, o que eu vou fazer, mano? Não sei o que fazer e tal. E muitas vezes é isso, né, cara? É caminhando que você faz o caminho, como diz a música, né? É verdade. E você se apaixonou por uma coisa que você nem sabia que era tão legal, mas encaixava no teu perfil. Isso é importante frisar, né? O teu perfil com números te chamou para isso, né? E dentro, então, da administração, eu criei uma outra paixão, porque o que acontece? A matemática, além, então, de cálculos, eu daria aula, eu seria professora. Sim. E eu gosto de ensinar, então é algo realmente que
que eu gosto, né? Olha aí, vamos fazer uma parceria então, mano. Tô brincando. E dentro da administração, tem a parte de números, tem a parte financeira, né? Então, eu Sim. posso ainda ser professora trabalhando com números e trabalhando dentro da administração. Então, isso Caraca, que é o que legal massa. também, né? Nossa, abre muitos horizontes mesmo. E essa Sim. semana, cara, a gente tava falando lá no... Um beijo pro pessoal do grupo Nem Se Apresente aí de Criciúma, tá toda semana na live já, né? Mas falando... Deixa eu Vai lá, dar um manda boa teu noite, já que salve. tu falou, eu vou dar Vai também. lá. A Cris, então, minha prima, a gente deu boa noite antes, tô dando de novo. Tem o Marino também foi meu colega na faculdade, então também a gente trocou várias experiências. Tem a Dani também. Boa noite para todo mundo. E Dona Carmen entrou agora também. Dona Carmen, minha mãe por adoção lá, entrou agora também, querida. E falando, né, com o pessoal, falando com os amigos sobre esse lance do mercado de trabalho, alguns amigos do direito, né, porque quando você entra na profissão, você acha, pô, agora eu vou ficar rico, mano, agora eu vou rasgar dinheiro, né, vou acender o fogão a gás ali com uma nota de 100. E quando você se forma, nem sempre é assim, né? E qual é a tua visão depois de formada? A área da administração, ela tá valendo a pena ou não? O que é um grande diferencial, então, da administração, porque nela você pode já trabalhar na área sem estar formado. Uhum, Então, é um grande diferencial de outros cursos. Um exemplo, um engenheiro. uhum, Tu vai poder fazer estágios e tudo mais, mas tu não vai poder assinar os documentos porque você não é engenheiro ainda. O direito uhum. também. Tu Sim, pode trabalhar sendo estagiário, mas tu não vai poder ter os teus a processos, né? bagaça da OAB. Uhum, Mas então, na administração, desde o início do curso, tu pode estar trabalhando na área. Então, isso é muito legal porque tu vai linkando a teoria com a prática. Então, tu já vai aham, colocando na prática o que tu vai aprendendo ao longo do curso, uhum, né? E certo. assim, que nem eu disse antes, a administração é um curso muito amplo, muito, muito, muito amplo. Então, se tu tem interesse em algumas dessas áreas, vai fazer porque tá valendo a pena, sabe? Uhum, Hoje, mais maneiro. do que nunca, a questão da gestão tá muito Uhum, forte e a gestão de todos os sentidos, a gestão financeira, sim, a gestão do teu negócio, a gestão de um comercial, sabe? uhum. Então, realmente é um curso, assim, que tá valendo a pena e acho que não vai... Até depois a gente fala num ponto assim, mas acho que é um dos cursos que vai ser difíceis de ser substituído, né? Aham. E falando nesse lance de mercado de trabalho, fala pra mim, cara, você me falou assim, eu cometi uma gafe terrível, né? Eu tava promovendo o negócio sem falar com a Dani, e eu não sei o que deu na minha cabeça, né? A gente vai viajando. Eu coloquei lá uma definição lá, que não era a definição que a Dani é, né? Porque ela é economiária. Eu coloquei bancária. Ela disse, não é isso aí não, cara, tira isso aí, você tá viajando. Rafael, eu vou te quebrar na porrada. Não, mentira, a Dani foi polida, né? Sempre política. Rafa, não é assim. O que faz uma economiária? Fala pra mim. Vamos lá. Eu trabalho numa instituição financeira, mas é uma cooperativa de crédito. Então, Uhum, por isso que nós não somos bancários, nós somos uhum, economiários. Então, é quem uhum, trabalha numa instituição financeira, mas não um banco. sei, Então, o que entendi. acontece? Numa instituição financeira, tu pode ocupar vários cargos. Nem eu trabalho na área administrativa. Uhum, Tem a área comercial, então, uhum, que fazem o atendimento. uhum, Depois disso, então, tem a área da contabilidade, tem a área do direito também, porque tem o jurídico. uhum, Então, a instituição financeira também abre muitas portas tipo, para diversos cursos, assim, que tu uhum. pode estar tendo, então, conhecimento para ajudar, então, na empresa, né? Aham, certo. Então, como eu fiz administração, eu tenho o meu chão na administração de fato, Uhum, né? Eu gosto muito sim, da parte administrativa mesmo. E eu trabalho, então, na área administrativa de uma instituição financeira. Então, por isso eu sou economiária. maravilhosa, nunca mais vou errar agora. Vou anotar aqui no meu caderninho. Então, Dani, e dentro da sua carreira, na tua área, ensina para mim, quem quer seguir o teu trilho, o teu caminho, que é mais específico dentro da área de administração, precisa fazer o que hoje na prática? Primeiramente, é a questão de linkar a teoria com a prática, né? Que foi o que eu disse que já é possível fazer desde o início do curso, de tu ir Uhum, linkando as coisas e tudo mais. Mas é muito a questão das competências, tá? Eu vou te dar um exemplo meu, tá. que em 2010
eu fiz meu curso de assistente administrativo no Senai, então eu já tive conhecimentos prévios sobre a administração. Sim. Então eu fiz 1 ano de curso. Depois disso, então, eu trabalhei durante 3 meses numa farmácia como estagiária. E depois disso, já fui trabalhar no meu antigo trabalho, então, que eu trabalhei durante 6 anos, que foi numa distribuidora de produtos pet aqui da cidade. Dentro dessa distribuidora, eu trabalhei dentro de todas as áreas, assim. Tipo, eu tinha conhecimento de todas as áreas. Eu fiz o faturamento, eu atendi o telefone, eu passei no contas a receber, no contas... então, na parte contábil... Então, tipo, eu tive conhecimento de todas as áreas, eu tinha noção de todos os processos. Então, eu também sabia sobre a parte, então, ali a parte da produção era a parte, então, de separar os produtos. Então, a Chica tá aqui para dizer que sim, que quando precisava eu estava lá ajudando. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, de tu ter noção de todas as áreas, então, do setor da empresa que tu vai trabalhar. Te dar um exemplo, o meu setor, a instituição, então, eu trabalho numa instituição financeira. Então, eu ter noção de um pouquinho de cada, de tudo que a gente trabalha lá, é muito importante. Por quê? Porque vai significar que algumas coisas que eu faço vai ter um outro sentido, né? Sim. Não é simplesmente, eu preciso fazer tal tarefa. Sim, eu preciso fazer tal tarefa por quê? Então, isso ajuda muito, sabe? De tu entender por que tu tem que fazer aquilo. Não simplesmente, eu tô fazendo porque alguém me mandou. Até para então, otimizar o processo, até para otimizar o processo, né, Dani? Porque você faz uma coisa que outra pessoa mandou, mas não necessariamente aquela é a melhor forma de se fazer. É verdade. De tu poder dar opiniões de formas de fazer diferente, né? Cara, e assim, eu tenho que me render assim ao teu profissionalismo, sabe? Eu tinha noção, sério, eu tinha noção do quanto você era dedicada. Mas você vê a pessoa, né, na forma de falar, você conhece a pessoa que você gostaria que trabalhasse na tua empresa, cara, e você é uma dessas pessoas, cara, assim, pô, maravilhosa. Não cara. me deixa com vergonha. Não, é legal, é um exemplo bacana para os meus alunos que estão assistindo, porque muitas vezes a gente é formatado a pensar dessa maneira, né, não, você tem que fazer o que é mandado fazer e acabou. E a gente, quando a gente está inserido no mercado de trabalho, a gente vê que não é assim, que sempre existe uma forma melhor de se fazer as coisas. E muitas vezes as pessoas que crescem dentro de uma empresa são aquelas pessoas justamente que fazem diferente do que foi mandado. Mas por quê? Justamente por isso que você falou, porque entende o que precisa ser feito, entende o porquê, e não simplesmente obedece uma ordem só por obedecer. Muito bacana. E até eu vou dar um exemplo agora nesse momento de pandemia. Então, a gente estava falando antes de começar a live, que a gente está trabalhando uma semana de casa e uma semana, então, da agência, né? Então, uma semana home office e uma semana presencial. E no início de tudo isso estava bem conturbado, assim, porque no setor nós somos em 3 colegas e a gente acabava que não se via, tipo, todos. Então, um começava determinada tarefa e o outro concluía, sendo que tu nem sabia como tinha começado, né? Então, foi uma função toda. E aí, um dia eu disse assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa para otimizar isso, porque não tá legal, né? Não tá funcionando direito. Sim. Daí eu pensei, o que da administração, tipo, eu posso usar, né? Daí veio o clique e eu pensei, já sei. Fiz o método Kanban. Caraca, o que é um método Kanban? Ó, galera, escuta direitinho aí a Dani agora, o pessoal, para quem aprende lá, porque eu ensino isso aí, o pessoal às vezes olha aí, ó. Escuta aí para ver se eu ensinei certo agora. O Kanban, tu vai pegar um quadro de visualização e tu vai dividir ele em 3 partes. Então, tu vai colocar as atividades que tem para fazer no primeiro, no segundo, tu vai colocar as atividades que estão fazendo e no último, as atividades concluídas. É muito simples, tipo, é muito fácil, tu não vai perder tempo e nada para fazer, e ele realmente vai conseguir, né? No nosso caso, ele deu um norte de tu saber o que um colega estava fazendo, que tu tinha que continuar aquilo. Então, a questão de realmente de otimizar os processos, né? Então, dentro da administração, a gente aprende isso, várias técnicas que podem ser utilizadas, que vão para ajudar, né? Para que a produtividade seja maior. Vai só um pouco ridículo esse negócio, mas é só para frisar mesmo. Alguém mandou você fazer isso, Dani? Alguém disse, Dani, aplica o Kanban? Não foi? Não, ninguém falou. Exatamente. E esse é o ponto que a gente está debatendo. A gente teve um exemplo prático agora daquilo que a Dani acabou de falar. Do mais importante serem não só as competências técnicas, mas a habilidade de você fazer o negócio. O comportamento, que você tem as habilidades comportamentais. De tu enxergar o que pode ser feito para melhorar, né?
Acho que Exatamente. muito disso é quando tu realmente vê que tu faz parte do trabalho, do ambiente, Uhum. né? Sim. Porque eu sou fascinada pelo que eu faço. Tipo, eu adoro Uhum. trabalhar onde eu trabalho. Então, isso é Sim. um ponto muito positivo, porque eu Uhum. vou buscar coisas para agregar nisso. Sim. Agora, quando uma pessoa faz algo que, tipo, faz por fazer, eu trabalho o que eu Uhum. preciso trabalhar, não é algo Sim. que gosta, dificilmente ela vai buscar fazer alguma Uhum. coisa para melhorar, né? Sim. E a gente tem dois perfis de pessoas, né? Que chegam nesse ponto de fazer uma coisa que não gostam. É aquela pessoa que não investiu cedo na carreira e que precisou escolher alguma coisa assim no susto. Vou ter que fazer isso porque não tem outra coisa. É aquela pessoa que escolheu errado e que tem medo de voltar atrás. E nesse todo esse tempo trabalhando dentro do que eu faço, porque além de dar aulas, eu também trabalho com essa questão de carreira no início. E eu não trabalho só com adolescente, eu vejo muita gente frustrada porque escolheu a carreira e não gosta, só que tem medo de voltar atrás porque, pô, começar de novo. Só que já Sim, pensou, cara, você fazer uma coisa que você não gosta pro resto da tua vida? É você fazer 5, 6 dias por semana você não viver. é verdade. Você trabalhar pro sábado e pro domingo, cara, eu acho um desperdício de vida isso. Um desperdício de vida. Até porque se tu for parar para pensar em questão de horas do teu dia, vamos calcular que a gente dorme 8 horas por dia. Uhum. Tô talvez dizendo um pouco mais, porque nem eu durmo 8 horas por Sim. dia, né? A gente trabalha outras 8 horas por dia. Uhum. Então, já a gente está falando de 2/3 do teu dia. Então, se nessas 8 horas que tu trabalha, se tu vai fazer algo que tu não gosta, o que tu está fazendo com a tua vida, Uhum. né? Então, As- é realmente E, aquilo de... e às vezes, né, quando a gente está começando, a gente é obrigado a fazer um monte de coisa porque você não sabe nada, né? Você vai ter que aceitar algumas coisas. Mas conforme você vai descobrindo como faz, se você gosta ou não, eu acho que a gente não pode ter medo de recomeçar, sabe? É uma coisa que eu já precisei fazer muitas vezes e não me arrependo, porque hoje eu faço uma coisa que eu amo pra caramba. E você não tem noção da diferença que é não só na tua vida, mas na vida das pessoas ao teu redor, cara. É muito, muito gratificante. É verdade, para isso tem muita questão do autoconhecimento, né? É de tu Uhum, descobrir o que tu gosta, descobrir onde tu vai bem, né? De uhum, tu realmente te encaixar nesse meio. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Cassiano vai lá. comentou que ele disse que faz treinamento para jovem aprendiz e Uhum, que acha que é muito importante falar sobre esse processo. E realmente é muito importante. Para mim, foi uma fase assim espetacular. Eu aprendi uhum, muita coisa. sim. Eu tinha 15 anos, então tu pensa Uhum. uma pirralha, né, em estudar. Nossa. E eu estudava de manhã no ensino médio, de tarde eu Uhum, fazia o curso, então. Então sim. quem tem a oportunidade de, então os mais novos que estão Uhum, participando aqui da live, tem a oportunidade de fazer um curso de menor aprendiz, vale muito a pena, uhum, porque além do conhecimento que tu adquire, que vai te abrindo portas para o mercado de trabalho, tu já tá então ligado a uma empresa, tu vai receber o uhum, teu dinheiro, mesmo que seja pouco, tu tá uhum, recebendo o teu dinheiro, então tu já aprende a valorizar isso de uma forma diferente. Então, sim, Cassiano, eu uhum, faço das tuas palavras as minhas. O jovem aprendiz é muito importante para a juventude mesmo, uhum. porque com certeza, se tu vai olhar aqui, então tem o Senai e o Senac, né? Que Aham. tem os cursos de jovem aprendiz. Se tu for olhar quantos alunos, quantos jovens estão fazendo cursos, é surpreendente, porque com Uhum. certeza esses provavelmente serão um profissional diferente já no futuro, né? Exatamente. E sempre aqui na escola onde eu trabalho, lá em Copacabana, a gente tem alguns cases de sucesso, sempre que são os alunos que conseguiram alguns postos melhores. E sempre na área bancária é aquele top, todo mundo quer, pô, eu quero trabalhar no banco e tal. Porque aqui no Rio, cara, a galera paga muito bem o jovem aprendiz da área bancária. Tem uma galera que trabalha na Caixa Econômica lá e a galera recebe 1.200, que é metade do piso do bancário. Pô, cara, mano, Pensa. metade para trabalhar 4 horas por dia. Só que a gente traz o aluno para conversar com a gente, né? A Bianca, não sei se a Bianca está assistindo a gente, né? Um beijo para a Bianca, para o Luan aí, que sempre estão aceitando bater um papo com a gente. E eles falam que não é só a grana, né? Parece que é um trabalho é pouca coisa, né? Que você tem que fazer para ganhar muito. Mas não é, cara. Você rala pra caramba e você aprende, você cresce pra caramba. Você vira um profissional de verdade. E isso que você e o Cassiano estão colocando é muito bacana mesmo. É verdade, porque tu já vai te desenvolvendo desde cedo, né? Uhum. Então, a chance de tu ser mais no futuro é muito maior, né? Perfeito. Mudando um pouquinho agora de ares, né?
Vamos sair desse mercado de trabalho, vamos para o controle do bolso, da carteira, né? Porque agora é a hora que você vai ensinar a fazer aquela mágica de como a gente ficar rico trabalhando de casa. Não, não é isso não. Jura? Administração e finanças pessoais. Você trabalha há um bom tempo com esse negócio e eu queria que você desse uma opinião, a opinião pessoal mesmo. Pessoas comuns, né, que não são empresas, será que elas também precisam controlar as suas finanças? E por quê? Fala para mim, Dani. Sim, finanças não é somente empresas que precisam controlar, bem pelo contrário, nós, pessoas físicas, nós, sociedade comum, né? A gente também precisa fazer o controle financeiro da nossa vida. Por quê? Primeiramente, a gente precisa ter uma relação saudável com o dinheiro. Uhum. É aquilo de tu não tá sempre enforcado pelo pescoço, né? Uhum. Então, tu fazendo o teu fluxo de caixa, tu então tendo o teu controle financeiro vai auxiliar nisso. Outra coisa que é muito, muito importante, assim, que o planejamento financeiro auxilia muito, é a questão que tu vai evitar os endividamentos, então, que eu falei, que tu está enforcado. Sim. E, além disso, ele te auxilia a planejar teus sonhos. Porque tu vai... vou dar um exemplo. Eu tenho o sonho de viajar para a Europa. Como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou precisar de dinheiro. Infelizmente, tudo hoje ao nosso redor é dinheiro, né? Sim, exatamente. A gente vive numa sociedade capitalista, não adianta, né? Então, para isso, eu vou precisar ter dinheiro. Então, muita gente diz, dinheiro não traz felicidade. Não, o dinheiro em si não traz. Mas ele te proporciona realizar coisas que te trazem felicidade. Então, por isso, é muito importante a gente ter um controle das nossas finanças. Certo. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, né, antes que o pessoal comece a me xingar aqui no Zap, né, porque eu costumo falar bastante isso mesmo sobre controle financeiro, mas eu já estive na situação de você receber um salário mínimo e ter que pagar aluguel, luz, água, comida, você e mais uma outra pessoa. Isso é uma realidade à parte e realmente não se aplica, porque não tem como você sobreviver hoje de uma maneira digna com salário mínimo e poupar dinheiro. É uma realidade que não se aplica. Mas em outras situações, em outros casos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Dani, sobre o fluxo de caixa pessoal. A gente fala muito desse negócio de empresa e parece uma realidade muito distante, né? Pô, não, isso aí é para empresa. Mas fluxo de caixa pessoal, o que é isso? E qual a importância dele? Vamos lá. O que é um fluxo de caixa? É simplesmente tu saber o que tu ganha, então as receitas que tu tem, e o quanto tu gasta, que são as tuas despesas, tá? Com isso, a gente vai ter um controle de tudo isso. Então, do que entra e do que sai. É aquela questão do mais e do menos. Matemática fácil, que até quem fugiu da administração sabe fazer. Isso aí até eu faço, eu consigo. Isso aí. Então, e com isso, o que o fluxo de caixa ele vai auxiliar? Vai te auxiliar a analisar o que são gastos, então, que são necessários, que é tu pagar o aluguel, tu pagar água e luz, tu pagar a tua alimentação, e o que são os gastos que são desnecessários. Um exemplo, esse final de semana eu quero comer um McDonald's. Esse gasto é necessário ou não é? Então, a partir de um fluxo de caixa, do teu controle financeiro, tu consegue perceber o que é necessário e o que não é. E com isso também tu fazendo um fluxo de caixa, tu consegue estipular metas de investimentos. Esse mês eu quero guardar 10% do meu salário. Tu estipulando, no primeiro mês tu vai fazer o teu fluxo de caixa, tu vai lançar o quanto tu gasta e quanto recebe e o quanto tu gasta. Tu vai ver que no final dessa conta, um exemplo, sobrou R$100. Então, o que tu já pode fazer? Tu já pode estipular que no próximo mês, tu já vai começar o mês guardando esses R$100. Então, tu consegue já analisar de formas diferentes o quanto tu ganha e o quanto tu gasta. E para a questão do fluxo de caixa, tem várias ferramentas que auxiliam isso, né? Uma que é conhecida por praticamente todo mundo é o Excel. É uma ferramenta que todos os computadores, ou quase todos, enfim, o Windows tem, né? O Excel. Sim. É uma planilha onde tu vai lançar numa coluna quanto tu ganha e na outra quanto tu gasta, e tu vai usar a própria fórmula do Excel para fazer, então, essa soma. Ponto. Então, é uma ferramenta que ela é muito prática para isso. Além disso, hoje em dia tem muitos aplicativos. Se tu for na loja de aplicativos do teu celular, tem vários sobre fluxo de caixa. Então, tu consegue fazer o teu fluxo de caixa do teu celular. Então, também já não é desculpa, mas eu não tenho computador. Então, tu já tem o celular. Não sei mexer no Excel, porque aquilo lá isso aí, porque tu escuta muito também. Aí, se alguém trazer uma dificuldade, não tem computador, não sei mexer no Excel, mas também tô sem celular. Como que eu vou fazer? Um caderninho, aí, ó.
Ponto. Aqui, ó. Caderno e uma caneta. O Einstein aqui, cara, ó. Isso Então, aí. beijo pra Du que me deu o caderninho do Einstein aqui. Fluxo de caixa. Isso aí. Tu vai Pessoal. colocar, tipo, numa coluna que tu ganha, na outra coluna que tu gasta, ponto. Então, não tem hoje em dia tu ter desculpa para não fazer o teu fluxo de caixa, sabe? Porque não é que só não tem o conhecimento. Tu não precisa ter conhecimentos avançados para te fazer um fluxo de caixa, né? Olha então, só. é realmente aquilo, questão de tu querer fazer. De tu realmente analisar a tua vida financeira de uma forma diferente. Sensacional. Dentro disso ainda, Dani, olha só. A gente fala muito desse lance, pô, de cortar gasto, né? Parece que a primeira coisa que aparece dentro de uma situação como a que a gente vive hoje, né, a pandemia, a mais óbvia é cortar gasto. Eu tenho que parar de gastar nisso, parar de gastar naquilo. Que todo mundo tem que gastar menos, a gente já sabe, né? Mas o que fazer para aumentar as receitas pessoais, para aumentar aquela grana que entra, cara? Você tem alguma dica para a galera? Porque cortar é fácil, mas para entrar, faz como? Hoje, mais do que nunca, isso já vinha numa crescente, mas nesse momento de pandemia mais ainda, uma forma de aumentar as receitas pessoais é usando a internet. Se tu for ver, hoje em dia, quantas lojas se transformaram para lojas online em virtude da pandemia e tudo mais, né? Se a gente for pensar, a gente tem uma ferramenta gratuita para nos auxiliar, que é o Instagram. Hoje em dia, a maior parte das vendas são feitas por lá. Mas o que eu vou usar o Instagram para vender? Tipo, como que eu vou trabalhar com isso? Simples. Tu sabe fazer uma comida? Faz a comida, tira foto, cria um Instagram profissional ou até mesmo teu pessoal e divulga. É a questão de realmente tu fazer e tu divulgar. Sim. Eu faço um produto artesanal, eu costuro, ou eu pinto. Ou então, o que eu já fiz, eu realmente já fiz foi vender joias. Então, sim, para ter uma renda extra, eu vendia, tirava fotos, postava, mandava para os meus contatos do WhatsApp. Então, é uma questão... São ferramentas gratuitas que estão para nós utilizar. E normalmente a gente acessa elas todos os dias, porque dificilmente hoje em dia alguém não entra no Instagram, no WhatsApp ou no Facebook. Sim, exatamente. Né? Então, realmente, é um mercado hoje que está muito em alta. Então, de tu realmente conseguir criar algo novo utilizando as ferramentas. Maneiro, Até cara. aqui eu tenho dica de 2 Instagrams para o pessoal que realmente quer começar nesse meio. Manda Depois aí. O Rafa deixa também ali salvo. Mas é o @ThaísTrap, com 2 P's. Ela é aqui gaúcha também, então aqui do sul. Da terra e ela boa. dá dicas, ela dá dicas de marketing digital. Então, é muito legal. Até ontem ela fez uma postagem, tipo assim, você compraria o seu produto? Então, tipo, ela faz refletir, tipo, de umas percepções diferentes, assim, né? Sensacional. Porque, cara, eu vendo um produto, se eu mesmo não compraria, como que eu vou vender ele, né? Exato, tipo, são né, coisas cara? básicas, assim, mas é muito legal. Maneiro. E o outro Instagram que eu indico é @SantanaAdriana. Ela é uma influencer digital bem conhecida, mas ela também dá dicas sobre marketing digital muito legais. Até ela vai ter um curso agora na próxima semana. Então, se alguém realmente quer entrar nesse meio, é legal. E eu tenho mais uma dica de leitura agora. É de um livro, eu tô com ele aqui. É do Bruno Perin. Ele também tem Instagram, depois eu ia indicar ele também. Sensacional. É o Sem Dinheiro, Como Construir uma Startup com Pouca Grana. Então, Maneiro, ele dá dicas cara. realmente de que tu pode ter o teu negócio gastando pouquíssimo ou quase nada, né? Maneiro. Então, é muito legal. E para esse momento de, então, renda extra, é bem interessante. Maravilhoso. Eu vou colocar depois na descrição aí do podcast, dos comentários aqui também na descrição do Facebook, do YouTube, a gente vai subir também depois. E aí vocês podem acompanhar melhor. No finalzinho, você pega teu papel e caneta e pode anotar também que a Dani vai repetir essa indicação. Vai lá, Dani, fala mais um pouquinho. Rafa, ali o pessoal comentando, teu irmão tá aí, né? Ele diz que ele faz sopa de entulho e que faz sucesso. Ó. Olha aí, cara, pode começar a vender. Cara, sabe outra coisa bacana? Agora que você falou, tem muita gente que está perdendo muito dinheiro porque sabe fazer um monte de coisa que outras pessoas não fazem. Isso que meu irmão falou agora é sensacional. Por exemplo, você falou em dar aulas. Você já pensou em, por exemplo, gravar uma aula, gravar uma videoaula e vender as suas videoaulas, por exemplo? A gente tem muita vergonha da câmera e tal, mas olha só a Dani aqui, cara, toda envergonhada e tá arrasando no podcast, uma diva, arrasando. Pô, já pensou nessa ensinar a fazer comida, cara, se ensinar a fazer alguma coisa? Eu acho que um dos objetivos desse podcast, né, Ensina Pra Mim,
É mostrar que todo mundo é capaz de compartilhar o que sabe. E nada melhor do que você montar um curso e vender, por exemplo. É uma saída bacana. É verdade. Mudando um pouquinho o foco agora, entrando para a parte final, agora faltam 9 minutos para a gente encerrar o nosso podcast, o tempo voa. Administração do futuro, né? Um tema que eu gosto bastante de debater aqui, até porque para a gente começar a pensar nesses assuntos, né? As coisas estão mudando muito rápido, né? Até 5 anos atrás a gente nunca pensaria, talvez, que estivesse hoje conversando da maneira como a gente está conversando hoje. Então, talvez daqui a 10 anos a gente não tenha mais alguns profissionais no mercado, a gente tenha robôs fazendo esse trabalho, né? A gente tem, por exemplo, aí vários exemplos que eu já dei na live passada. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita gente que foi demitida de caixa de supermercado, foi trocado por totens de autoatendimento. Aqui você tem robô limpando a casa, né? Você paga R$1.000 para um robô e compra uma vez só, e você não paga salário para alguém limpar a tua casa. Aí você pode falar, não, mas não faz tão bom como uma pessoa faz. Mas é aí que tá o lance. Isso está evoluindo e está cada vez melhor. Então, mais cedo ou mais tarde, muitas pessoas vão perder o trabalho. E para quem quer trabalhar na área de economia, como é que vai ser? Ensina pra gente. Qual a perspectiva do futuro? Se a gente for olhar, muitos cargos, ao longo de todos esses anos, eles nasceram e desapareceram. Uhum. Isso é um ciclo natural, assim, né? Uhum. Só que o que acontece nesse momento que a gente está vivendo hoje é que a velocidade das mudanças ela está muito mais rápida. Então, antigamente, tu ia falar de robotização, tu estava falando 100 anos para frente. E hoje a gente está falando 1, 2 anos, ou Exato. agora, já em algumas situações, né? Uhum. Então, eu acho que o que faz muita diferença, assim, tu não ser substituído, então, por um robô, o que vai ser a questão da qualificação profissional? Uhum. É aquilo que eu falei antes, aquela questão da tua competência comportamental, mais uma vez, entra o assunto, né? É de tu realmente mostrar o teu diferencial. Uhum. Tu falou de um exemplo do caixa de supermercado. Sim, eu vou trazer um exemplo, então, da minha área, da instituição financeira. Muitas agências já estão sem caixa físico. Tudo, então, as pessoas estão fazendo pelo caixa eletrônico ou pelo aplicativo. Sim. Mas e quem trabalhava no caixa? Como que fica? Hoje, na instituição financeira que eu trabalho, fala-se muito em relacionamento. Então, a questão de tu se relacionar com a pessoa que tu tá atendendo, então. O relacionamento daqui para frente vai ser algo muito crucial. De tu saber como tratar a pessoa, tu solucionar o problema dela, tu realmente tá ali e entender a necessidade dela, sabe? Então, o que acontece? Vai vir, então, não vai mais ter caixa, então foi automatizado. Só que o relacionamento, tu com a pessoa que tá na tua frente, como que um robô vai fazer, né? Exatamente. Até a gente, desculpa te interromper, pode falar. A gente tem o WhatsApp corporativo. Quando um associado vem falar com a gente, quem começa a conversa com ele é um assistente virtual. É o nosso robô. TEL, que a gente chama. Isso aí, um robô. Ele começa a conversar com a pessoa. Aí chega em algum momento que ele não consegue atender a demanda da pessoa. Então, ele encaminha para um atendimento com um colaborador. Então, mesmo que tu veja que já tem um robô, tu sabe que tu ainda vai precisar estar ali para dar um auxílio. Porque tem algumas atividades que não tem como um robô fazer. Porque cada caso é um caso, tem as suas peculiaridades e tudo mais. Então, a questão das competências comportamentais, acho que muito nesse assunto entra forte também justamente por causa disso. De tu mostrar o teu diferencial, de tu mostrar que tu é importante naquilo que tu está fazendo. Não, exatamente. E é mais ou menos nesse sentido que eu ia ir, né? Porque a gente vai ter um robô atendendo uma pessoa, porque vai ser a pessoa que vai estar do outro lado. E pode ser que demore um pouco, demore bastante, mas até o robô pegar todas essas nuances talvez demore muito. E é aquilo que a gente falava com o João Lins, um amigo nosso da FGV outro dia. Até se o João não tivesse sido a gente, eu tiver, né? É um dos próximos que eu gostaria que desse aqui falar, até porque ele trabalha na área de recursos humanos. E esse contato humano que você falou, eu acho que tem um feeling bacana nesse caminho aí para quem quer entrar na área de cuidados humanos aí no futuro das profissões. É verdade. Então, para a gente finalizar, Dani, ensina para mim, o que nós podemos fazer para manter, ou para tentar manter o nosso trabalho, para que mesmo com a evolução aí da robotização, nós tenhamos o nosso espaço ainda e a gente consiga trabalhar e ter felicidade naquilo que fazemos. Eu já fui ansiosa, já falei um pouco disso na pergunta anterior, né? Sim. Mas é aquilo mesmo que eu disse, é do colaborador ser polivalente, é de saber um pouco de tudo,
é de entender o porquê de fazer determinada atividade, que ali tu vai mostrar, tu vai poder, então, opinar, tu vai poder dar sugestões, vai poder melhorar o que tu está fazendo. A questão, então, das competências, então, comportamentais, e muito aqui dentro das competências comportamentais, as empresas, no momento de realizar uma contratação, ela valida se as competências que a pessoa se diz ter, que mostra ter, se elas vão ao encontro das competências da empresa. O que são as competências da empresa? É a missão, a visão, os valores, os princípios. Então, hoje em dia, por isso que eu disse, não se contrata mais pelo técnico. Antigamente se contratava pelo técnico, e se demitia pelo comportamental. Hoje em dia se contrata pelo comportamental. Então, essa questão tá muito avançada essa questão. Então, realmente aquilo de tu não só saber fazer, mas saber como fazer e tu querer fazer, né? Caraca. Então, tu mostrar o teu diferencial. Maravilhosa, maravilhosa. E agora a gente vai se encaminhando para o final aí do nosso programa, do nosso podcast. E para terminar, a Dani vai dar algumas dicas, ela já deu, né, algumas dicas aí de leituras de podcasts. Ela vai fazer o jabazinho aí no final também para o trabalho dela. Dani, indica algumas leituras, né, para a gente que quer estar sempre por dentro desses assuntos, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode, enfim, dar suas dicas de leitura, que depois a gente vai deixar aí nos comentários, já deixar na descrição do podcast, no YouTube e também no Facebook. Vamos lá. Questão de leituras, então. Já indiquei o livro do Bruno Perin, que é o Sem Dinheiro. É um livro muito de fácil compreensão, realmente, para quem está querendo iniciar um projeto. Tem também questão de recrutamento, seleção e competências da B9, que então entra muito no quesito de competências técnicas e comportamentais, então dá o norte nesse assunto. E um outro livro muito interessante é a Estratégia do Oceano Azul, que é um livro mais voltado pro marketing também, mas também que nos norteia em várias coisas. Além disso, então, eu já vou falando, tá, Rafa? Vai descendo o braço, cara. Vai lá. Tá. A hora é tua, brilha. Além disso, então, Instagrams para indicar, que hoje em dia a gente segue muitas pessoas, então é interessante a gente seguir pessoas que realmente tragam conteúdos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Tem o @geração de valor, que é o Flávio Augusto, que ele traz dicas de empreendedorismo. Tem também, então, @Bruno MR Perin, que é o autor do livro que eu falei antes, que também, então, ele tem várias empresas, então vai nos dando dicas sobre isso. Sobre marketing digital, então, eu indiquei antes a Thaís e a Adriana. E aí eu tenho também 2 filmes para indicar, que quem gosta da área da administração vai ver vários aspectos, assim, que é Um Senhor Estagiário, que quem não assistiu ainda traz a colocação de uma pessoa mais velha para o mercado de trabalho. Maneiro. Então, quanto isso também auxilia as pessoas mais jovens. E O Diabo Veste Prada, que traz várias... Esse é um filme famosíssimo, adoro, assim, né? Cara, esse eu adoro. Adorei esse filme. Que também traz algumas dicas de como não ser um gestor, mas outros pontos positivos da administração, né? Além disso, tem um podcast no Spotify, que é o Rádio ADM, que é um podcast que é do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais, que eles trazem assuntos sobre gestão, administração e acontecimentos do país. Então, é bem legal da gente estar acompanhando e estar se atualizando, né? Porque o momento realmente é esse, da gente buscar conhecimento, buscar querer fazer mais, né? Para se adequar, então, ao mercado. Sensacional. Dani, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, cara. Agradeço de coração mesmo. Dá um salve aí, manda um beijinho pra galera. É só hora de se despedir. Vai lá. Eu preciso dar uns oi que eu ainda não falei, né? Oi pra Marlene, que antes tu falou tua mãe do coração, a Marlene também é minha segunda mãe. Sim. E tem também a Izzy, que tá assistindo. Então, deixo um oi para todo mundo que está nos acompanhando, que não comentou, que eu não consegui ver quem é, mas agradeço todo mundo que nos acompanhou. E é isso aí. Eu que agradeço, Rafa, pela oportunidade. Agora eu já não estou mais nervosa, já passou, Caraca, né? Maravilhosa, maravilhosa. Sensacional, Dani. Parabéns aí pelo teu empenho, obrigado pelas dicas, cara. Acho que vão ser muito úteis para todos nós, para mim, para os meus alunos, para quem está acompanhando a gente de casa. Muito, muito, muito obrigado. E nós chegamos ao final de mais um podcast Ensina Pra Mim.
Eu sou o Rafa York e acredito que a educação pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa para a gente. Um conteúdo relevante, de graça para você e que, se pá, transforme a sua vida. Esse podcast ele vai ao ar pelo Spotify, pelo Deezer e também pelo Google Podcasts. Me segue nas redes sociais, professor Rafael York, no Facebook, YouTube e Instagram. Na próxima quinta-feira já teremos mais um convidado. Na verdade, teremos uma dupla de convidados aí, uma dupla de médicos aí na quinta-feira, hein? Caraca! Vejo você no próximo podcast, na próxima quinta-feira. Beijos e até lá! Feito, Danizinha, tá gravado. Vamos interromper a Agora eu gravação. vi